morte por muitos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos o homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Muito bem, meus irmãos. Hoje a igreja celebra de vermelho porque nós temos uma memória facultativa. Dois santos mártires viveram na antiguidade da igreja, lá no século III, século IV, São Cosme e São Damião. Eram dois irmãos gêmeos, eram médicos e dedicaram parte do exercício da sua profissão no atendimento às pessoas pobres, ou seja, trabalharam de graça, numa boa parte da sua vida, das suas vidas, eram dois. E a liturgia da palavra deste dia de hoje está numa sequência que já vem há mais de 2 semanas, que a igreja vem convidando a gente a refletir sobre a necessidade do desapego das coisas materiais, desapego das coisas do mundo, desapego até mesmo de nós mesmos. A gente tem aí uma sequência de liturgias do domingo. Vamos pegar ontem, por exemplo, quando foi proposto ali, que a gente pudesse ter um olhar de misericórdia para com o pobre, quer dizer, abrir mão das nossas vaidades. E a semana passada inteirinha, sobretudo mais no finalzinho, mas a semana toda, essa ideia da vaidade presente, sobretudo quando a gente pegou lá o livro do Eclesiastes, em que dizia para a gente: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eu vou sair daqui que eu estou sentindo meio preso, vou ficar mais no meio aqui, que eu acho que eu fico mais livre para falar. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. De que adianta a gente trabalhar e trabalhar e trabalhar para juntar riqueza, juntar coisas e mais coisas, para acumular a vida da gente de coisas inúteis, sendo que a gente precisa de tão pouco, e mais cedo ou mais tarde a vida da gente é tirada, e tudo que a gente acumula, a gente não leva nada, nada é carregado com a gente, E eu gostaria de pegar o conteúdo da liturgia de sábado, que para mim é muito pesada, muito forte, muito bonita, quando o autor do livro do Eclesiastes vem falando da juventude, da adolescência, e dizendo que até isso é vaidade. Mas o que ele queria dizer da adolescência e da juventude? O que é a adolescência da vida da gente? Adolescência e juventude são exatamente os 2 períodos da vida da gente que a gente é mais belo, porque a gente trabalha mais a aparência, a gente está se preparando para aquilo que a gente virá a ser, a gente está deixando de ser criança para virar adulto, um tempo de transição, que a gente tenta mostrar para o mundo a melhor imagem. É a fase da vida que as pessoas melhor se arrumam, que as mulheres mais usam suas maquiagens, seus perfumes e tal.
Na juventude a gente é mais belo, resumindo. O jovem geralmente é mais arrumado do que a criança e é mais bonito do que o adulto. Mas o autor do livro fala assim, ó, até isso é vaidade. De que adianta eu ficar preocupado com isso, com as aparências das coisas, com a minha aparência, para mostrar para o mundo que eu sou, o que eu posso? Tudo isso é vaidade, né? Eu preciso de tão pouco para sobreviver. Aí a gente entra na liturgia de hoje, que abraça essa ideia assim, do começo ao fim. Na primeira leitura, nós temos Jó. Quem foi Jó? A situação é estranha, porque o demônio chega diante de Deus e Deus pergunta por que ele está ali, mas Deus ao mesmo tempo fala para ele: você já viu Jó? Viu como que ele conduz a vida? Eu garanto para você que na terra não tem ninguém que me é mais fiel do que ele. Aí o demônio olha para Deus e fala assim: pois é, né? Você fez para ele muros de proteção, deu para ele riquezas, deu para ele tudo de bom, a melhor família, a família obediente, os melhores filhos, a melhor esposa. Como é que ele não vai te servir, né? Se Deus deu tudo, se você deu tudo para ele, como é que ele não vai te servir? Como é que ele não vai ser fiel? Permita que eu tire aquilo que você deu para ele, e você pode ter certeza de que ele não vai continuar com você. E Deus permitiu, Deus falou: vá, só não mexa com a vida dele, faça o que você tem de fazer, só não mexa com a vida dele. É estranha essa cena, porque às vezes a gente pensa que as tentações, quando a gente está vivendo os momentos de tribulações, é como se Deus tivesse afastado da vida da gente, tivesse deixado a gente de lado, mas não. Às vezes Deus permite que as tentações, às vezes não, sempre Deus permite que as tentações venham para a vida da gente, porque a gente não se torna forte pela vida fácil, a gente se torna forte pelas dificuldades enfrentadas, pelas lágrimas derramadas. Cada lágrima derramada é de uma importância sem igual para a vida de cada um de nós, né? Cada momento de tribulação, cada perda significativa, tudo isso é que nos faz ser o adulto que a gente precisa ser, né? Que faz com que a gente tenha a maturidade que a gente precisa. As dificuldades enfrentadas, e às vezes as dificuldades têm que ser grandes, né? Até para morrer, às vezes o sofrimento é pesado. E por que o sofrimento às vezes até para morrer é pesado? Exatamente porque Deus está ali nos purificando, nos preparando para algo melhor. Então as coisas ruins da vida, elas são importantes, né? Não é à toa que quando Jesus estava para começar o seu ministério, a sua vida pública, ao ser batizado no Rio Jordão, aonde ele foi? Foi para o deserto. Os evangelhos nos falam da seguinte forma: Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que interessante, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então quis Deus Pai que o seu Filho também fosse tentado. Então conosco não poderia ser diferente. A tentação de Jesus, sobretudo quando a gente analisa que ali estava Deus, mas estava um homem também, um humano também, que estava para nos ensinar com a sua vida, com as suas escolhas, né? Então a humanidade de Jesus resistindo a tudo aquilo ali seria um instrumento muito forte que nos ajudariam também a suportar as tentações do dia a dia. E não é à toa que a própria oração que Jesus Cristo nos ensinou, ela diz assim, ó: não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Não é livrai-nos das tentações, mas não nos deixeis cair em tentação. O demônio então começou a sua ação, chegou lá e tirou tudo que Jó tinha, tudo. O demônio tirou a família de Jó, matou os filhos, consumiu todos os animais, acabou com a sua propriedade, tirou a sua esposa. O texto de hoje não fala, mas deu a Jó uma lepra que foi consumindo a sua carne. No entanto, o demônio não tinha condição de mexer na alma de Jó. E o que Jó tinha de mais forte? Era exatamente a sua alma, a sua fé. Ele se manteve fiel, o seu coração continuou voltado para Deus. Mas ele lamentou? As lamentações fazem parte da vida da gente. Quem de nós não lamenta diante das tristezas? Quem de nós não questiona Deus diante das tristezas? Acredito que quase todos vocês que estão agora celebrando comigo,
quase todos, já tiveram momentos em que vocês questionaram a própria existência de Deus, a própria preocupação que Deus tem com a vida de vocês, a importância que vocês têm para Deus. Quase todos nós já passamos por isso. Eu digo que eu já passei por isso, já questionei a própria razão da vida, faz parte da nossa existência, porque somos humanos, somos limitados e em muitas circunstâncias não conseguimos entender o porquê das coisas. Às vezes é interessante a gente pensar deixar o tempo falar. Não é à toa que o próprio livro que fala que tudo é vaidade, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, ele também diz assim, nós precisamos compreender que existe na terra tempo para tudo, tempo para plantar e tempo para colher, tempo para nascer e tempo para morrer, tempo para construir e tempo para destruir. Qual é o tempo que eu enfrento hoje? E qual é o tempo que virá para mim amanhã? Porque de repente hoje a minha vida está numa bonança, mas amanhã as tempestades virão. Mas de repente é o contrário, hoje a minha vida está uma tempestade, mas amanhã as bonanças virão. É assim, porque a vida é dinâmica, não é todo dia da mesma forma não, mas às vezes as tentações perduram por um tempo maior, exatamente pelo fato de a gente não ceder à oportunidade que nos é dada de aprendermos com aquilo. Então Deus permite que a dor se estenda, porque a gente precisa aprender. O aprendizado é necessário. Se eu aprendo mais rápido, a dor também passa mais rápida. Mas como é que eu posso aprender mais rápido? Deixando Deus ser Deus. Eu gosto muito dessa frase. Às vezes a gente sofre muito porque a gente não permite que Deus seja Deus na vida da gente. O que fez com que Jó resistisse todas as tentações? Ele permitiu que Deus fosse Deus na sua vida. Então ele entendeu que por mais que fosse difícil, que por mais que fosse dolorido, Deus tinha um propósito. E o propósito de Deus era bom, que Deus não permitiria que o pior viesse a acontecer. E o que seria o pior na vida de Jó? Que ele perdesse a sua alma para o demônio, e isso não aconteceu. Tanto é que no final de tudo a gente vai ver na sequência das próximas liturgias que Jó, resistindo a todas as tentações, quando o demônio viu que não tinha mais o que fazer, Deus abençoou Jó de tal forma que tudo que ele havia perdido ele recebeu de forma multiplicada de Deus. Olha que bonito, de forma multiplicada. E o evangelho desse dia de hoje vem falando do desapego também, de uma forma ainda diferente. Quando Jesus percebe que os discípulos ali, começam a discutir entre si qual que era o maior. Olha a vaidade presente. Qual que era o maior? Às vezes a gente fica preocupado com isso, né? Quem de nós que é maior? Quem de nós? O irmão briga com outro irmão, naquele pensamento de que um é maior, um é mais poderoso. Irmãos brigam, deixa a inveja tomar conta, deixa o ciúme tomar conta, né? Vizinhos, amigos, amizades se perdem por causa desse pensamento. Quem é maior? Se a gente deixasse de entender que alguém deveria ser maior do que o outro no mundo, se a gente começasse a buscar compreender que na verdade todos somos iguais, Deus nos fez todos iguais, com limitações, com dons diferenciados para poder produzir a beleza da vida, mas todos somos iguais na dignidade, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Parte dos nossos sofrimentos não existiriam, né? São as vaidades da vida. Por que eu tenho que me fazer mais belo do que o outro? Por que eu tenho que mostrar que eu sou mais inteligente do que o outro? Por que eu tenho que acumular riqueza para mostrar para o mundo que eu posso mais do que o outro? Estamos aí presenciando as vésperas de eleições. A gente liga os nossos canais de comunicação, a internet, a televisão, os noticiários. A gente vê as propagandas políticas, uma vaidade danada, uma necessidade de um ficar falando os defeitos do outro. Às vezes propostas não são feitas, qualidades não são tão mostradas, mas os defeitos dos outros são. Por quê? Porque às vezes o ser humano tem o pensamento de que mostrando o defeito do outro, a sua qualidade vai se ressaltar. Mas isso não acontece, de forma nenhuma.
É pura vaidade, não acontece, porque quando eu insisto na necessidade de mostrar os defeitos dos outros, eu estou revelando os meus próprios defeitos. Quem de nós é maior? Quem de nós é melhor? Ninguém. E Jesus fala: quem quiser ser grande, seja o servo dos últimos. Quem quiser ser grande, seja a escrava do escravo, porque a escrava, a mulher do escravo era aquela que lavava os pés do seu marido escravo, né? O escravo lavava os pés do seu senhor, a mulher escrava lavava os pés do seu marido que era escravo. Então Jesus fala: seja servo dos últimos, seja a escrava dos escravos, se você quiser ser grande no reino dos céus. Vamos voltar na liturgia de ontem, né? Lázaro e o homem rico, uma reflexão que eu acho que é muito interessante. Eu estava celebrando numa comunidade lá no meio do mato, lá não tem nem capela, nem igreja, era literalmente no meio do mato, um lugar bonito na beira da serra. A natureza de Conceição do Mato Dentro é muito bonita, e o povo muito simples. Eu resolvi fazer uma reflexão partilhada, e a pergunta: qual que era o nome do rico? Todo mundo ficou calado. Qual que era o nome do pobre? Todo mundo falou. Qual que era o nome do pobre? Qual que era o nome do rico? Agora eu vou repetir com vocês o que eu fiz com eles. Se vocês encontram um rico na rua, andando pelas ruas de Guanhães, quase todo mundo sabe quem é, não sabe? Sabe o nome, não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe? Quase todo mundo conhece os ricos, não conhece? Mas vocês encontram um mendigo na rua, você sabe o nome dele? Vocês encontram uma prostituta, você sabe o nome dele? O mendigo é simplesmente o mendigo, a prostituta é simplesmente a prostituta, o ladrão é o ladrão. Não tem nome. Por que não tem nome? Porque para a sociedade nossa, são pessoas que não têm importância, porque a importância para a sociedade, ela coincide com o ter e o poder. Se você tem uma posição em que você manda, ou se você tem o poder de comprar os outros, comprar dignidades de pessoas. Não é assim? É assim que se constrói os nomes no nosso mundo. Mas diante de Deus é assim? Quem é que tinha nome no evangelho de ontem? O rico ou o pobre? O pobre tinha nome, o rico não tinha, porque Deus age mostrando o contrário. O contrário. Aquele que sofre terá recompensa lá na frente, porque enfrentou os sofrimentos com a cabeça erguida e com fé. Mas aquele que oprime também vai sofrer as consequências lá na frente, porque oprimiu. Se a gente pega de novo o evangelho de ontem, a gente vai perceber o seguinte: qual foi o mal que aquele rico estava fazendo para Lázaro? Ele roubou Lázaro? Não. Ele oprimiu Lázaro de alguma forma? Não. A única coisa que ele fez é não olhar para Lázaro como gente. E um pensamento triste: Lázaro estava na porta do rico como se fosse uma lata de lixo. Que vamos pensar nós vivendo naquele tempo, o rico fazendo festa todos os dias, a comida de hoje não serve para amanhã, o que sobra de hoje é feito o quê? É jogado fora. Eu vou jogar, não tem caminhão de lixo para pegar o lixo, eu vou jogar na porta de minha casa, do lado da minha casa, vai atrair o que para dentro de minha casa? Rato? Barata? Mau cheiro? Vocês querem isso para a casa de vocês? Ninguém quer. Mas o pobre parado na porta do rico comia aquilo que atrairia o rato, a barata, o mau cheiro. Ele estava ali como uma lata de lixo. Mas o resultado é o seguinte: para Deus o pobre é um lixo? Não é. Para Deus o pobre é gente. O rico também é gente. Mas o rico que não se vê como igual, o rico que não ajuda a conservar a dignidade, diante de Deus ele perde. Tanto é que para onde que o rico foi? E para onde que o pobre foi, né? Para onde que aquele que não foi misericordioso foi? E para onde que aquele que não tinha nada foi? É triste isso, mas é a realidade. É a realidade da nossa vida. Não é uma coisa daquele tempo, é de hoje. E eu acredito que será de amanhã também, porque os pobres estão aí à nossa volta. Vivemos num país em que 50% da riqueza da nossa terra
está concentrada nas mãos de 1% da população. E 50% da população tem em suas mãos 0,5% da riqueza. Olha que tristeza isso. Metade da população do Brasil tem 0,5%, tem que dividir 0,5% da riqueza para sobreviver. São os mais pobres. Enquanto que apenas 1% da população tem em suas mãos metade da riqueza do país. Onde está a justiça? E eu pergunto, onde está Deus? E os discípulos estavam preocupados. Quem de nós é o grande? Quem de nós é o maior? O que nós fazemos? É a mesma coisa. Quando nós acumulamos, nós não estamos querendo mostrar para o mundo que somos maiores, que somos melhores, que podemos mais, mas diante de Deus nós estamos simplesmente dando passos atrás no caminho da salvação, né? Dando passos atrás. Jó perdeu tudo, porque ele não era apegado ao que ele tinha. Não era um homem pobre, era um homem rico. Perdeu o seu gado, perdeu os seus trabalhadores, perdeu os seus filhos, perdeu sua esposa, perdeu, né, a sua saúde, perdeu tudo. Mas ele manteve o que era mais importante. Ele manteve dentro do seu coração a fé. Ele não se apegou às coisas do mundo. O sofrimento pelos filhos, pela família perdida, claro que ele teve. A lamentação pelos bens, com certeza, os bens perdidos, com certeza ele lamentou. No entanto, o mais importante, ele soube valorizar. E você? O que você valoriza no seu dia a dia? Você cultiva o que dentro do seu coração? Você tem um olhar de misericórdia para com os pobres que convivem com você? Não precisa responder não, apenas pergunte. Você tem um olhar de misericórdia para com os pobres que passam necessidade à sua volta? Você tem? Porque é isso que nos conduz a Deus, a nossa capacidade de desapegar do mundo, desapegar das coisas do mundo e saber abraçar aquilo que é essencial. Porque quando nós somos pequenos no mundo, diante de Deus nós somos grandes. Vamos, irmãos, pedir a Deus, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, que Ele nos ajude a termos uma fé cada dia mais madura, que saibamos fazer sempre as nossas escolhas, que escolhamos sempre o bem, sempre Deus, sempre a justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.